Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E o tema nosso hoje é muito instigante. É a internet uma arma de destruição em massa? São as redes sociais molas propulsoras de guerras civis fora do Brasil e que podem chegar aqui no nosso país também? A internet deve sofrer algum tipo de regulação? As redes sociais? As pessoas podem ser responsabilizadas ou devem ser responsabilizadas por aquilo que rola nas redes? E o uso político e econômico dessas redes tem que ser objeto da nossa preocupação também? Bom, nós vamos analisar essas questões aqui no nosso portal de hoje. Você que está chegando, eu convido você a se inscrever, dê o clique, não deixe para depois, ajude a gente a amplificar ainda mais os nossos conteúdos e jogue os nossos vídeos para frente também. Se você não quiser jogar, mas utilizar pelo menos as reflexões para um bom papo com seus amigos, seus familiares, seus parentes, olha, já está valendo, está muito legal. A gente começou o nosso Portal do José um ano e pouquinho atrás, já somos mais de 187 mil pessoas. É muita gente, eu fico muito feliz e vamos seguir em frente então, refletindo sobre essas questões, tá bom? Vamos lá. Não esqueçam de mandar os comentários de vocês, são muito preciosos também, e o joinha, né? Claro. Gente, tá rolando na Netflix, grande parcela do povo brasileiro não tem acesso à Netflix, portanto está absolutamente alheio a esse tipo de preocupação medonhenta que passou a ser mais um elemento de angústia de muitas pessoas. As redes sociais, hoje elas podem causar muito mais angústias, muito mais fraturas sociais, desarmonias, vícios, problemas na autoestima do que as questões positivas que se imaginou lá atrás. Bom, isso aqui é uma foto de uma cena do filme ou do documentário Dilema das Redes, né? Que eu me referi no começo do nosso papo aqui de uma forma en passant, né? De uma forma subliminar. Esse documentário, para a gente poder contextualizar do que é que nós estamos falando, aponta uma preocupação que está acontecendo nos Estados Unidos especificamente de como as redes sociais têm se prestado à fratura da harmonia social lá nos Estados Unidos. Por quê? Segundo o documentário, as pessoas se nutrem de informações que são do seu agrado. E não importam se as informações são verdadeiras ou falsas. Desse modo, a inteligência artificial do Facebook, do Twitter, enfim, do WhatsApp, enfim, todas as ferramentas são utilizadas ali por esses grandes conglomerados de inteligência, elas abastecem as pessoas dentro da sua preferência. Se o cara acha que a Terra é plana, se ele intuiu, se ele está com esse tipo de curiosidade, ele pesquisa, ele vai ser abastecido de documentários, de informações que alimentam essa expectativa dele. Se uma pessoa acha que a vacina é ruim, ela também vai ser abastecida desse tipo de informação. Se ela acha que determinada cultura é nociva, ela vai receber essas informações. Do outro lado, a mesma coisa. Se as pessoas acham que tudo aquilo que um grupo acha negativo, elas acham positivo, então elas vão ser alimentadas também. Só que isso acaba criando ilhas que se radicalizam e ficam cada vez mais fechados nas suas verdades. E muitas dessas questões, quando elas lidam com a política, com a economia, podem colocar grupos em conflito, e aí a preocupação que o documentário expõe para as pessoas que estão assistindo. Nós temos a impressão que nós estamos na terra de ninguém, e que o conflito, um dos entrevistados, um especialista em internet, enfim, um dos criadores de um desses grandes grupos, ele disse que o mundo está na iminência de uma guerra civil. Aí, para lá, né? O mundo quem, cara pálida? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, o documentário, ele se atém aos países que estão tendo acesso a essas ferramentas, Facebook, Google. Nem todas as partes do mundo, essas ferramentas têm livre acesso. Por exemplo, na China, elas não entram. Na Rússia, elas também não entram. Por quê? Porque é estratégico para os governos, para as economias desses países, que eles detenham controle, ou pelo menos eles consigam deter desinformações que podem vir de fora para dentro de seus países. Então, a informação é estratégica. Isso aí não é um assunto para passar despercebido. Tanto é assim que nos Estados Unidos também, Trump não quer deixar circular redes sociais ou ferramentas chinesas, porque entende que isso atenta contra a segurança
Nacional dos Estados Unidos. Então, das duas, uma. Ou as empresas chinesas que estão lá, como a TikTok, a de tecnologia, Huawei, ou elas são americanizadas, ou elas são compradas por grupos norte-americanos, ou simplesmente elas não vão poder operar livremente nos Estados Unidos. E aí muita gente pergunta, mas não é o país da democracia, o país da liberdade total? Não, não é não. Quem pensa nisso, pensa de uma forma absolutamente ingênua. São assuntos estratégicos e se sabe muito bem que quem detém o conhecimento, quem detém informação, detém o poder. Esse assunto não é um assunto para a gente ficar absolutamente surpreendido. Esse livro aqui do Harari, do Yuval Harari, 21 lições para o século XXI, ele já nos adverte, antes do surgimento desse documentário, de como a inteligência artificial, como os governos podem se apoderar cada vez mais dos algoritmos, da leitura de cada ser humano e prever e organizar a sociedade da forma como o Estado quiser formatar. É quase uma reprodução do pensamento do George Orwell, quando imaginou uma sociedade que era absolutamente controlada pelo grande irmão, pelo Big Brother. Isso o Harari aponta para a gente quase como sendo um destino inevitável das sociedades dominadas pela tecnologia. Na China hoje você quase não opera com dinheiro. Até mendigo, a pessoa vai pedir dinheiro na rua, vai lá com QR Code. Não é? Você está andando na China, um computador ele faz a leitura da sua íris, sabe onde é que você mora, o que você compra, onde você estudou, qual é o teu peso, se você tem uma doença pré-existente, se sabe tudo. E o Harari vai colocando isso para a gente como sendo um modelo de sociedade que a gente vai ter lá na frente, onde tudo vai ser monitorado, tudo vai ser controlado. Então a informação, como dizia Hegel lá atrás, gera a ação e a desinformação gera a conformação. O que nós estamos vendo é que o poder da informação e da comunicação está trocando de mãos, ou está tendo pelo menos uma intervenção de mãos alheias nesse loteamento, nesse latifúndio. Aqui no Brasil, a informação era controlada de uma forma muito visceral por pequenas empresas ou grupos muito minoritários, mas que detêm um grande poder de informação, no caso, a Rede Globo de televisão, as organizações Globo, que atingem quase 99% do território brasileiro. Durante muitas décadas, a Rede Globo de televisão ou as organizações Globo pautaram comportamentos sociais, a visão política do povo brasileiro, a visão religiosa, a visão cultural, elegeu governantes, destruiu políticos, colocou alguns políticos inescrupulosos em evidência, mantém um modelo econômico de exploração do povo brasileiro sem que o povo brasileiro seja convidado a refletir sobre esses principais problemas. Então, quem detém a informação detém poder. Isso é estratégico em todas as sociedades. Nos Estados Unidos, essa situação está sofrendo também agora o objeto de alguma preocupação mais intensa. Mostrando que esse pensamento de democracia radical não existe lá, não. O Google, Facebook e Twitter podem perder, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, imunidade de uma maneira geral. Se entende nos Estados Unidos que isso é uma questão estratégica também. E essas empresas que tinham imunidade até hoje, porque elas não poderiam ser responsabilizadas por danos, por acontecimentos, por destruição de reputações, por problemas à saúde pública, a partir dessa medida passarão a ser responsabilizadas também. E no Brasil, o Congresso Brasileiro também está se preocupando sobre essas questões, para não deixarem que essa terra seja uma terra de ninguém. É difícil a gente saber o que é pior, se a gente ser tutelado por um órgão de comunicação como a Rede Globo e as organizações Globo e as outras que funcionam como satélites, porque todos eles estão na mesma direção, ou se esse poder diluído nas mãos de redes sociais, ele pode ser muito mais nocivo. A preocupação do documentário vai nessa direção, que essas pessoas estão nessa sociedade em vias de ter uma conflagração. Outros países e outros povos não estão preocupados com isso. Isso atinge apenas as pessoas que têm acesso a essas informações nas redes.
As pessoas mais pobres do nosso país, por exemplo, que não têm acesso a telefone e não têm acesso à internet, essas pessoas, elas apenas de uma forma remanescente, elas acabam pegando um pouco desse problema. O nosso problema maior aqui diz respeito à questão política, porque essas redes têm funcionado para, dentro de um país repleto de pessoas que não tiveram chance de se escolarizar, de ter uma reflexão crítica, essas pessoas acabam ficando reféns de mentirosos, inescrupulosos, de vigaristas e de grandes meios econômicos, grandes grupos econômicos que se dão bem na manipulação dessa desinformação. Quando a gente tem um país como o nosso, onde o presidente da República fala um monte de mentiras, um monte de ignorâncias, e as pessoas acreditam, isso não é um privilégio só do Brasil. Nos Estados Unidos, nós estamos vendo isso permanentemente nos Estados Unidos, o Trump dizendo coisas absolutamente aterradoras que você tem assim entendimento, você tem uma racionalidade, você fica chocado, mas a gente às vezes superestima também o povo americano. O povo americano, ele tem um grande grau de ignorância, uma grande falta de escolarização que provoca essa reflexão, e por isso um país tão fraturado também, não pensem que lá é tudo é maravilhoso, que não tem injustiça social, que eles não sofrem nenhum problema, porque isso é uma visão equivocada. Então, lá também a ignorância, a fake news, a mentira, o conspiracionismo tem algum lugar de destaque, e não vai ser nem surpresa se o Trump se reeleger nos Estados Unidos justamente por conta do grau de desinformação que ele coloca lá. Aqui no nosso país, então, a gente está vivendo muito isso. Então, gente, temos problemas no Brasil, nós temos parcela da população que pode ficar refém desse tipo de situação, nós temos a utilização política equivocada, vigarística, das informações que são colocadas pelas redes, mas nos Estados Unidos está começando a surgir um bloqueio em relação a isso. Isso vai pegar o Brasil também, porque os políticos brasileiros também não querem perder poder. Eles sabem que se isso virar terra de ninguém, evidentemente o povo vai escolher muitas vezes de forma equivocada, e isso significa inclusive mudar o objeto do equívoco. O político que recebia o voto antes por um equívoco da população, ele já não vai ser mais eleito, porque outro será eleito no lugar dele também por uma razão igualmente equivocada. E ninguém quer perder poder, não tem ninguém bobo nessa história. E eu digo para você o seguinte, não se preocupe se você viu o documentário, não se desespere, e se você viu, quer dizer, se você viu o documentário, não se desespere, e se você não viu, você, na minha opinião, não está perdendo grandes coisas. Você pode ver, tirar suas próprias conclusões, mas não fique com medo não. Nosso medo, nossos fantasmas estão aqui, estão lá no Congresso Nacional, está sentado lá na presidência, na cadeira do presidente da República. E é por isso que esse nosso contato aqui é um contato muito importante, é uma forma também de a gente navegar no meio dessa rede toda, levando algum tipo de informação para uma reflexão crítica, né? Gente, eu fico por aqui, mande seus comentários, muito obrigado por vocês estarem sempre aqui no nosso portal, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!